Prof. Felipe Santos. Vamos lá, Moisés. Moisés, olha só que interessante. Vamos pensar o seguinte: se eu tivesse uma máquina do tempo e pudesse voltar em um momento, eu escolheria voltar para conhecer esse cara. Por quê? Vamos pensar o seguinte: nós somos produto, né, do que vem pós Novo Testamento. Então, a nossa igreja, a nossa cultura, a nossa forma de ver, né, o mundo, de buscar a salvação, é após, né, o ato de Deus interagir, né, com a humanidade de forma mais direta. Ele vai assumir a nossa natureza, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, né? Nós teremos um rosto humano, nós teremos alguém falando, operando milagres e tal. Beleza, já é algo extraordinário. Mas agora imagina, né, um homem que foi a vida inteira educado, né, dentro de uma civilização que nós chamamos de pagã, tinha vagas informações durante um bom tempo sobre as suas origens enquanto hebreu, e de repente esse Deus vai se manifestar para esse homem. Então nós temos aí um episódio na história da humanidade em que toda a natureza humana ela vai entrar em contato com esse grande mistério. O que é Deus? Durante todo o tempo e todas as matérias que nós estudamos em teologia, nós não temos uma matéria que vai qualificar, quantificar, medir, né, dizer que tipo de espécie, qual é a composição, né, do que é feito Deus. Não tem. Então... E era uma ideia que vinha sendo construída aos poucos desde Abraão. Exatamente. Ali então, no nós temos capítulo ali 12 de Gênesis. Vai sendo construído aos poucos. Exatamente. Nós temos esse Abraão que tem esse chamado, começa um povo, mas, né, vem o período, né, dos patriarcas, o povo de Israel vai para o Egito, acontece, né, toda uma transição de poder lá até chegar ao tempo de Moisés. Mas é interessante que quando começa, né, essa manifestação, é que a partir daí começa a pensar uma nova civilização. Como é que nós vamos fugir dessa idolatria? Como é que nós vamos construir um povo novo? Então, por mais que Moisés tivesse todo o conhecimento, fosse educado na corte do faraó, imagina, ele aprendeu ali, né, a se guiar pelas estrelas, ele aprendeu geografia, ele aprendeu a história do seu povo. O Egito, durante muito tempo, tinha muitos contatos, desde a Ásia Menor até os povos da Mesopotâmia. Então, ele conhecia tudo aquilo. Mas existe algo na terra de Madiã que nem os sábios do faraó sabiam, conheciam, podiam ensinar. Então é interessante que nós temos ali, de certa forma, o auge da cultura, do intelecto, daquele momento. Moisés aprendeu com os melhores, mas ele é apresentado a um mistério que não tem palavras para descrever. Então é bonito porque realmente, de fato, o povo de Deus, ele começa por um ato, né, divino. Deus se manifesta, Deus se permite, né, ser conhecido. Então não é por uma pesquisa, não é por um dado científico, não. O homem não consegue descobrir Deus. Deus precisa se revelar. Então é bonito já começar esse olhar sobre a história de Moisés. O que nos leva... Primeiro desenho na tela, por favor. Ao primeiro desenho. Olha só, como você bem falou sobre Abraão, nós temos aqui, basicamente, 3 grandes civilizações do passado. O Egito, os hititas e aqui, né, o reino da Babilônia. Então, são 3 grandes impérios que marcaram a história, que desenvolveram a metalurgia, desenvolveram o comércio, desenvolveram a arte, desenvolveram diversas liturgias para diversos deuses,
diversas formas de você construir imagens, imaginar o transcendente, né? Vão escrever aí fórmulas, né, de encantamento. Os achados arqueológicos mais antigos que nós temos é daqui da região sul da Mesopotâmia, da onde vem Abraão, e esses achados, né, são tabletes ali que vão contar ou histórias da humanidade, ou vão ter ali, como podemos falar assim, mantras, encantamentos para processos de cura com intervenção, né, de algo além do normal, além das ervas, além do procedimento Aquilo natural. que o homem até então poderia imaginar que seria o poder superior. Exatamente. Então, Quer dizer, essa linha vermelhinha que nós estamos vendo aqui é o caminho que Abraão fez. É o caminho que Abraão fez. E é interessante que ele vai fazer tudo isso aqui, porque quando ele sai, ele ouve esse chamado divino, ele vai sair com o seu povo, ele vai sair com tudo que ele tinha. Então, ele vai subir aqui. Se nós lembrarmos um pouquinho do tempo de escola, nós vamos ver que esse desenho ele forma o que nós chamamos de crescente fértil. Se Abraão ele anda em linha reta, provavelmente ele e todo o seu povo ia morrer ali no deserto por falta de recursos. Então, é interessante que Deus ele tem essa paciência até com os recursos disponíveis, né, da sua criação em cada momento. O que nos leva ao segundo desenho, que nós teremos, né, esse momento incrível que lá depois de toda essa história vivida, depois que Moisés ele sai da corte do faraó, ele vai passar, né, para a terra de Madiã, vai sair ali da região da península do Sinai, ele num dia comum, cuidando das ovelhas, ele presencia algo extraordinário. Ele vê aquela sarça que parece que está queimando, mas não consome, né? Ele ouve essa voz, é bonito como esse Deus se apresenta para ele, né? Dá essa missão para ele, ele fica confuso, não sabe como vai fazer esse papel de libertar o seu povo. E ele, libertar o meu povo. Eu sei do poder do Egito. Eu sei quais seriam as dificuldades de sair daquela situação. Ele sabia por onde esse povo teria que andar. Como é que ele vai fazer isso? Ou esse povo morre como escravo, ou esse povo vai morrer no deserto, não tem para onde fugir. Não tem como construir um navio e sair navegando ali pelo Mediterrâneo. E aí é interessante que, vamos pensar, ele foi criado em um berço politeísta. E quando ele pergunta, né, para esse Deus, mas quem é você? O que eu vão perguntar? Que Deus entrou em contato comigo, né? Qual é essa divindade? O que eu respondo para eles? E aí que é muito bonito, que Deus ele dá a melhor resposta. Ele fala: eu sou o que sou. Como é que Deus vai explicar para ele a sua natureza? Como é que uma natureza finita vai entender o infinito? A gente pode hoje, dentro de uma matemática, pensar teorias sobre o universo, sobre início das coisas, início da vida, onde mora a alma no nosso corpo, em que momento da morte nós temos essa desconexão, né? Como é que se calcula o que nós não conseguimos ver, né? Como é que não existe, sendo que mora no nosso inconsciente, no nosso consciente? Nós falamos sobre isso, nos assombra. Ao longo de toda a história da humanidade, se questiona sobre a alma, sobre o destino final do homem, algo além, né, do que a nossa pele consegue sentir. Então, é legal que todas essas questões que o homem até hoje traz, neste exato momento, esse homem, dentre tantos existentes na Terra, ele tem esse privilégio de ter contato com o mistério, com a única coisa no mundo que nós não conseguimos definir. Nós conseguimos... Eu sou o que sou. Eu sou o que sou, não tenho o que te explicar. Não dá para falar, eu sou composto disso, eu sou desse tamanho, eu venho de tal lugar, eu vou morar aqui. Então, é interessante que, neste momento, né, aquela cabeça de Moisés, o homem que tinha o domínio de diversas ciências,
ele ficou encantado com isso e ele deu um novo significado para tudo isso que ele sabia. Então, é bonito ver que, a partir do momento que ele teve contato com o Deus de verdade, não é nem o Deus da verdade, como se existissem outros, não, é o único e verdadeiro Criador. A vida dele passou a ter um objetivo diferente. Então, ele pôde aceitar essa missão, o que nos leva... ao terceiro desenho, por favor. E aí é interessante, que a partir deste momento, ele vai guiar o seu povo. Essa aqui é a rota mais provável, né, deles terem Existem seguido. 3 rotas prováveis, mas a mais provável é essa que o Felipe E é está interessante que apresentando. até na Bíblia, antes deles seguirem isso, fala, né, que eles poderiam seguir reto aqui para chegar à Terra Prometida, mas já existia, né, o perigo dos filisteus ali. E como o povo ainda não tinha uma formação militar e tal, seria um grande risco eles se enfrentarem ali, provavelmente viver uma grande derrota. Então é legal que até nisso eles vão vivendo as dificuldades do tempo no deserto, vão viver esse tempo de têmpera. Vão chegar à região de Cades Barnea, ali vão fazer toda aquela... Vão se organizar, na verdade, dividir as 12 tribos, para depois enfrentar, então, todos aqueles 40 anos de deserto. É interessante que, a partir disso também, o deserto, dentro da cultura judaica, passa a ter ser um símbolo muito forte, né? E até hoje, às vezes, quando a gente vai conversar com um irmão de caminhada, assim, né? E aí, irmão, como é que você está? Ele fala assim, poxa, estou vivendo tempo de deserto, né? A gente já entende, né? Trouxemos isso para a nossa cultura cristã também. Então, é interessante ver que, deste encontro entre esse mistério divino e um homem, né? É muito interessante isso, pensar isso, né? Não é que Deus escolheu aleatório, não. Moisés era um cara preparado. Moisés era um cara inteligente, que recebeu, né, a melhor educação, né, e pôde utilizar dessas ferramentas para começar, né, a construção de um novo povo. Mas também porque isso estava na sua missão. Teremos muitos padres do deserto que não frequentaram grandes universidades e se tornaram grandes referências, né? Pais espirituais de nações. Então é legal ver como que hoje, ainda mais num tempo em que parece que muitos tentam dividir, né, ciência de fé, colocar uma contra a outra, mas como é bonito ver quando nós usamos a ciência em favor da fé, em favor da verdade, nós construímos algo novo com Deus. Moisés, sem dúvida, foi, considero eu, né, um dos, ou talvez o maior líder, né, da história do povo de Deus. Conduzir mais de 1.600.000 pessoas por 40 anos pelo deserto não é uma tarefa fácil. Bom, quer saber mais? www.professorfelipesantos.com.br. Tem quase 100 aulas disponíveis para que você possa estudar bastante. Entra lá, você vai amar. Valeu? Valeu. Entrou com rock and roll, sai com rock and roll. Foi mais um Café, Bolinho, Teologia.